Olha só, eu quero convidar você hoje à noite para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao 7. E aí, se a mídia conseguir achar aí maravilha, você pode acompanhar na tela também. 1 Samuel 27, do 1 ao 7. Mas você deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai viajar um pouquinho nesse capítulo, nessa noite. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre uma experiência que aconteceu na vida de Davi. Davi ainda não era o rei de Israel, mas uma experiência que aconteceu na vida dele aqui nesse capítulo. A palavra de Deus diz assim: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim. Olha só. Não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Sublinha o currículo vitae desse homem, Aquis, filho de Maoque, rei da onde, irmãos? Gate. Davi ficou morando com Aquis. Ficou morando com Aquis aonde? Sublinha aí, na cidade de Gate. Ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. E aí Davi disse a Aquis, o rei de Gate: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali. Porque este seu servo, sublinha aí, este o que, irmãos? Este o que? Seu servo. Sublinha aí, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real? Verso 6. Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag, sublinha aí Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Vamos ler todos juntos agora o verso 7. Vamos ler juntos? E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Essa é a leitura da palavra. Deixa aberta aí sua Bíblia no capítulo 27, que nós vamos continuar lendo alguns versículos. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos fala do dia em que Davi tomou uma péssima decisão em sua vida. Uma péssima decisão. O dia quando Davi, ele decidiu tomar o caminho errado na sua vida. O dia em que Davi foi se refugiar, ele foi viver, e ele foi servir, pasmem, ele foi viver e ele foi servir o maior inimigo do povo de Deus naquele momento. Pasmem, mas Davi fez isso. Os versos 2 e 3 aí do texto que nós lemos diz que Davi se levantou com os seus 600 homens e foi com eles e as suas famílias, os seus homens, e eles foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E ele ficou morando com Aquis na cidade de Gate. Gate, você lembra desse nome na Bíblia ou não? Gate. Aquis era rei de Gate, um rei filisteu.
Os filisteus eram o maior inimigo do povo de Deus naquele momento. E aí é curioso, porque a Bíblia fala que tinha um inimigo muito famoso do povo de Deus, que era de Gate. Vocês lembram quem era esse inimigo? Famosíssimo do povo de Deus e que habitava em Gate, que tinha vivido em Gate. Isso é coisa para EBD, né? Para a Escola Bíblica Dominical. Você sabe quem é esse inimigo? Vamos ver quem é esse inimigo? Volta um pouquinho, 1 Samuel, agora no capítulo 17, nós estamos no 27, agora volta para o capítulo 17, vou pedir para a mídia colocar aí, 1 Samuel 17, verso 4, olha quem é o inimigo que era de Gate. Vamos ler juntos, irmãos, vamos ler juntos? Então, do arraial dos filisteus, vamos ler juntos? Saiu um guerreiro chamado... Você está percebendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Davi, ele foi buscar refúgio, ele foi viver e foi servir os filisteus, e foi fazer isso na cidade de Gate. Na cidade de Gate, que quem era natural de Gate? Golias. O mesmo Davi que um dia, quando ele era jovem, ele enfrentou Golias. Os anos se passam e agora ele vai servir ao povo filisteu, que era inimigo do seu povo. O mesmo Davi. Quando ele era jovem, ele enfrentou Golias. Davi era um jovem zeloso, um jovem corajoso, um jovem cheio de fé, um jovem cheio de zelo, de fervor, e ele vai e enfrenta, no capítulo 17, ele enfrenta Golias, ele enfrenta os filisteus, que eram da onde? De Gate. Esses homens que diz a palavra de Deus lá no capítulo 17, e esse Golias que afrontava o povo de Deus, que blasfemava contra Deus. E Davi diz para ele assim: você vem contra mim com espada e com lança, pois eu vou contra ti em nome do Senhor, porque você tem afrontado e blasfemado o nome do Senhor e os exércitos do Deus vivo. O tempo passa os anos, e aí eu pergunto, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com esse jovem, que um dia era zeloso, servia a Deus com todo fervor e coração, enfrentou Golias de Gate com fé, promoveu vitórias para o povo de Deus. O tempo passa, e esse mesmo homem agora, ele se levanta com a sua família, ele se levanta com os seus homens, e ele vai viver no mundo. Ele deixa o povo de Deus, ele deixa para trás o povo de Deus, e ele vai agora viver no mundo, servir o inimigo. E isso, diz a palavra de Deus, aconteceu com Davi. Como foi que ele caiu tanto? Como foi que ele se desviou assim? E o que eu quero dizer hoje para nós aqui, meus irmãos, é que a palavra de Deus aqui nos dá um alerta, para mim e para você. Um alerta para nós vigiarmos, irmãos. Em nome de Jesus, vigia o teu coração, amém? Em nome de Jesus, meu irmão, vigia o teu coração, porque se isso aconteceu com Davi, eu pergunto se não pode acontecer com a gente também. A gente se desviar tanto, a gente cair tanto, que a gente se afasta do povo de Deus, da vontade de Deus, e vai viver e vai servir o inimigo. E aconteceu com ele.
e cuida do teu coração, irmão. Porque muitas eram as situações que Davi passava, e Davi estava cansado das perseguições de Saul, e aí ele toma essa decisão desastrosa, ele toma o caminho errado. Sabe como tudo começa? Sabe como tudo começa, irmão? Começa com uma frase que a Bíblia fala aqui. Com uma frase. 1 Samuel 27:1. Qual é a primeira frase que está aqui? Eu vou pedir para a mídia colocar aí, 1 Samuel 27:1. Vamos ler juntos a primeira frase? Vamos ler juntos? Davi disse consigo mesmo. Olha. Davi disse consigo mesmo. O que você anda dizendo para você mesmo? Cuidado, irmão, com as coisas que você anda dizendo para você mesmo. Sabe quando você está no banho? Você está lá tomando um banho? E o que você anda dizendo para você mesmo? Antes de dormir, quando você deita a cabeça no travesseiro, o que está se passando dentro do teu coração e que você não fala para o pastor, você não fala na igreja, você não fala isso em lugar nenhum, porque não pode falar. Sabe aquelas coisas que você está nutrindo no coração e que você não pode falar para ninguém, mas está dentro de você? O que você anda dizendo para si mesmo? O diálogo mais sério que a gente tem na vida, meus irmãos, é o diálogo que a gente tem com a gente mesmo. Como nos ensina o Salmo, quando o salmista pergunta, ele conversa com ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Irmãos, o tempo inteiro eu e você, nós estamos conversando com a gente mesmo. O tempo inteiro nós estamos conversando conosco mesmo. O tempo inteiro. E Davi começa a conversar com ele mesmo, e olha as coisas absurdas que ele começa a dizer para ele mesmo. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, me desviar, ir para o mundo, isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, assim me livrarei das mãos dele. Isso aqui é verdade, irmão. Isso que Davi está nutrindo no coração, esses pensamentos, essas convicções, essas ideias que ele está nutrindo no coração dele, que ele está falando para ele mesmo, afirmando para si mesmo, isso aqui é verdade. Quantas promessas Davi recebeu que ele seria o rei de Israel? Irmãos, dezenas de vezes Deus afirma: Davi, você é o meu ungido, você será o próximo rei de Israel. Você tem uma promessa, você tem a minha palavra. Como é que ele diz assim: um dia eu vou perecer nas mãos de Saul? Com a palavra de Deus que ele tinha dada por Samuel, dada várias vezes para ele. O coração dele é tomado de incredulidade, o coração dele é tomado de pessimismo, o coração dele é tomado de negativismo. E aí, com esse coração cheio dessas realidades, dessas sombras, que ele vai afirmando e vai alimentando e vai dizendo para ele mesmo, ele toma uma decisão. Que decisão? Vou tomar o caminho errado. Vou tomar o caminho errado. E vai. E toma esse caminho. E qual é o problema? E hoje eu vou deixar aqui só uma questão que eu queria destacar aqui na noite de hoje. Que a palavra de Deus nos ensina aqui, meu irmão, quando a gente fica com o coração assim, meu irmão, vigia, toma cuidado com o que está acontecendo dentro de você e com as decisões que você toma.
Porque no início, preste atenção nisso, o que a palavra de Deus ensina aqui é que no início, o caminho errado parece ser o melhor caminho. Sabe qual é a desgraça do caminho errado, irmão? É que no início, o caminho errado dá certo. Sabe qual é a desgraça do caminho errado? É que no início, parece que ele está trazendo vantagens e parece que a decisão de não confiar em Deus, de não confiar na palavra de Deus, de não fazer a vontade de Deus, de deixar tudo e ir para o mundo, ir para Gate e servir o inimigo, viver no meio do inimigo e procurar refúgio no inimigo, parece que essa decisão ela está dando certo e ela está me trazendo muitas vantagens, então parece que eu tomei a decisão certa. Senão você quer ver o que diz o texto? Veja o que diz o verso 4, 1 Samuel 27, 4. Vamos ler junto? 1 Samuel 27, 4, olha só, vamos ler junto? Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, deu certo? Deu certo? Legal. Poxa, está dando certo isso aqui. Lá o pastor fica lá na igreja falando que o caminho do pecado é um caminho ruim, mas eu estou aqui no caminho do pecado e o pecado está dando certo. Parece que viver no mundo é muito mais proveitoso. Eu estou agora desfrutando de paz e segurança que eu não tinha em Israel quando eu estava servindo a Deus. Em Israel, eu não tinha essa paz e segurança que eu estou tendo hoje quando eu estou servindo o meu inimigo. Porque ele vai servir Aques. Começa a dar certo. E aí vem o laço do demônio. Vem o laço do diabo. Olha que interessante, vantagens, quando a gente se associa ao inimigo e vai tendo aquele flerte com o inimigo, parece que a gente vai tendo algumas vantagens. Verso 6, olha o que diz o verso 6, em 1 Samuel 27, 6, que nós lemos, então naquele dia Aques deu o que para Davi? O que ele deu? Sublinha aí, a cidade de Ziclag, sublinhe, Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Quando eu servia a Deus e era fiel a Deus lá em Israel, eu morava onde? Onde é que eu morava? Onde é que Davi morava, irmãos? Em desertos e cavernas. Quando eu era fiel a Deus, eu estava vivendo em deserto e em caverna. Agora que eu estou servindo o inimigo, eu estou vivendo aonde? Eu recebi uma cidade, aleluia, glória a Deus. O cara é capaz de vir contar o testemunho na igreja, né? Das vantagens que ele recebeu do inimigo. Agora eu estou agora prosperidade, vantagem. Você percebe, irmão, a desgraça? Você percebe o perigo? Isso vai acontecendo com Davi. Quanto tempo ele ficou lá? 1 ano e 4 meses. Um tempo longo, desviado. Um filho de Deus ungido que agora está desviado e está servindo o inimigo. E está aparentemente tendo vantagens. Mas será que é vantajoso, irmãos? Será que é vantajoso a gente servir o inimigo? E o que o texto aqui nos ensina é que absolutamente não é vantajoso. Porque para Davi, preste atenção, para Davi manter agora essas vantagens que o caminho errado está dando para ele, Davi vai ter que pagar um preço alto. Davi vai ter que pagar um preço muito alto. Qual é o primeiro preço que Davi pagou?
para manter isso aqui. Tudo que ele está vivendo aqui como um desviado agora. O preço, meus irmãos, primeira coisa que Davi perdeu, ele perdeu o seu caráter. Ele perdeu a sua integridade. Ele perdeu a sua honra. Meu irmão, a nossa integridade é o bem mais precioso que a gente tem. A nossa santidade. A primeira coisa que Davi perde. Ele ganha uma casa com piscina. Ele ganha segurança. Saul agora não está mais no pé dele. Mas ele perde a sua integridade, ele perde o seu caráter. Porque ele vira um mentiroso. Ele vira um mentiroso contumaz, diz o texto, e ele vira um homem perverso e maligno. Como um homem de Deus pode cair tanto assim? Mas cai. Se não, veja o que diz a palavra, a partir do verso 8, 1 Samuel 27, agora, vamos continuar lendo o texto, do verso 8 ao 11, eu quero ler o texto para você ver o que a Bíblia afirma, e é chocante isso aqui, veja como é chocante. Agora Davi está lá com os filisteus, associado com o rei Aquis, o inimigo, servo, servindo aos propósitos do inimigo. Davi ia com os seus homens e eles atacavam, sublinha aí, eles atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, o que ele fazia, irmãos? Ele não deixava com vida, olha como ele ficou perverso, ele não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Ele saqueava tudo, ele virou um homem sem compaixão, ele ficou um homem sem misericórdia, e então voltava e vinha para junto de quem? Do Satanás, do inimigo. Aquis. E aí quando Aquis perguntava: Davi, quem foi que você atacou hoje para mim? Quem foi que você atacou hoje? Davi respondia o que, irmãos? O que ele respondia? Olha como ele ficou mentiroso. Ele mente na cara dura. Porque o versículo 8 fala que ele atacava outras tribos, mas aqui quando Aquis pergunta, ele fala assim: ataquei o sul de Judá, eu ataquei, o teu maior inimigo, Aquis, não é o povo de Israel, ele não atacava o povo de Israel, ele atacava povos em redor, mas aí ele fala assim para o rei Aquis: eu ataquei o sul de Judá, ele é geral assim, mas ele mente, para o Aquis falar assim: ele está do meu lado, está me servindo. Ele mente. Eu ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramaleitas e o sul dos Queneus. Verso 11, Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazer a Gate. Davi não deixava ninguém com vida, pois ele dizia: para que não nos denunciem dizendo. É assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir, o seu modo de viver, durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Davi, meus irmãos, qual foi o preço que ele pagou para ficar lá no mundo? Primeira coisa que ele perde o seu caráter e a sua integridade. Davi se tornou um mentiroso, porque ele mente para sobreviver. E ele não tem medo de mentir. E Davi virou um homem cruel, irreconhecível, porque ele extermina com homens e mulheres. Por quê? Porque ele quer purificar Israel da contaminação? Não, para que ninguém entregue ele lá na cidade de Gate. Um belo cristão, né?
Davi, meus irmãos, ele montou um grupo de extermínio. Você já ouviu a expressão assim, queima de arquivo? Quem é que faz queima de arquivo? Gente boa faz queima de arquivo ou não? Não, queima de arquivo quem faz é o PCC, é o Comando Vermelho, é a máfia. Amém, irmãos? A máfia faz queima de arquivo. O que Davi virou? Você percebe que ele se tornou um homem irreconhecível. Mas ele está ali. Ele perdeu o seu caráter. Ele perdeu a sua integridade. Mas mais do que isso, o preço que ele pagou, porque parece vantagem, né? O Saul parou de me perseguir, eu ganhei uma cidade, antes eu vivia em caverna, agora eu tenho uma cidade, aleluia, glória a Deus, mas só que eu estou mentindo agora para viver, eu estou fazendo muita coisa perversa para viver, e mais, Davi perdeu sua família. O preço, meu irmão, que ele pagou foi alto, porque Davi perdeu a sua família. Com o caminho errado que ele tomou, ele perdeu a sua família. Meu irmão, a nossa integridade é o nosso bem mais precioso, a nossa família é o nosso bem mais precioso. E Davi perdeu, quando ele se associou ao inimigo. Olha o que diz o capítulo 30, a sequência da história vai evoluindo, e lembra que ele recebeu, qual é o nome da cidade que ele recebeu lá do Aquis? Vocês lembram o nome? Ziclag. Olha o que acontece agora. Davi, só para você entender aqui, capítulo 30, verso 1 ao 3, só para você entender, vamos ler, para você entender o contexto agora. Davi foi numa reunião, estava numa reunião com Aquis, ele foi para uma reunião, ele e os homens dele foram para uma reunião com o inimigo, para ver como podiam servir o inimigo, e nesse tempo que eles estavam na reunião, olha o que aconteceu com a cidade de Ziclag. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens voltaram lá da reunião com o inimigo, que eles estavam numa reunião para tratar de negócios, como a gente pode servir o inimigo melhor, né? Bater as metas do diabo, era mais ou menos essa a reunião, né? Né? Vamos bater as metas, né, do inimigo. E aí quando ele volta dessa reunião, eles chegaram, os seus homens chegaram a Ziclag. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e fizeram o que com ela? E a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequeno. Sublinha isso aqui, irmãos. Os amalequitas, eles levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo, colocaram fogo na cidade e foram embora. Os amalequitas eram melhores que Davi. Porque Davi fazia o que com todo mundo? O que Davi fazia? Exterminava. Gente do mundo mais correta e íntegra que gente da igreja. Amalequita, que é mais íntegro que filho de Deus, isso é uma vergonha. Mas está aqui. Os amalequitas não mataram ninguém. Eles pegaram os despojos, colocaram fogo na cidade e levaram todo mundo embora. Verso 3, Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Qual foi o preço de tomar o caminho errado? Perdeu a integridade e perdeu sua família. E eu, na minha experiência de pastoral, meus irmãos, de muitos anos, quantas vezes eu já vi esse enredo acontecer? Esse enredo, essa história se repetindo na vida de filhos de Deus, que deixam, por causa de dificuldades e porque vão alimentando no coração sombras, e a incredulidade, e aí tomam uma decisão, vão para o mundo, e lá no mundo
vivem na mentira, se tornam pessoas irreconhecíveis, ficam pior que os amalequitas e perdem o seu caráter, perdem sua família. Vale a pena, irmão? Pergunto para você, vale a pena? Em troca de uma banheira de água quente, é uma casa, é uma cidade, vale a pena? O que vale a pena, meu irmão, é você esperar no Senhor, porque no tempo certo o Senhor tinha promessas para esse homem. Confie no Senhor e espere no Senhor, e mantenha-se íntegro e fiel ao Senhor. Mas Davi teve esse deslize, ele perdeu sua família. Essa história não termina numa tragédia, sabe por quê? Porque no céu existe um Deus que é misericordioso, que nos ama e que nos livra das loucuras que a gente faz. Mas não brinque com o pecado, irmão. Não brinque com o mal. Não brinque com Aques, o rei de Gate. Não pense que você pode flertar com o mal e sair dessa ileso. Não pode. Porque o mal é coisa séria. Veja o resultado, capítulo 30, verso 4 a verso 6. Veja o resultado, olha o que a palavra de Deus diz. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, sublinhe, choraram, até não terem mais forças para chorar, sublinhe aí, chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, perdeu sua família, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, sublinhe, muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Ele perdeu sua família, ele perdeu o respeito dos seus homens. Apedrejá-lo, porque todos estavam aí amargurados, sublinhe, amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Vamos ler juntos agora a última frase. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quanto tempo ele ficou lá, irmãos? 1 ano e 4 meses. É a primeira vez que Davi ora. Depois de 1 ano e 4 meses. É a primeira vez que Davi ora ao Senhor. Nesse tempo aqui, ele não escreveu nenhum salmo. Nesse tempo aqui, ele não cantou nenhum louvor. Nesse tempo todo aqui, ele não orou, ele não buscou ao Senhor. É a primeira vez que ele faz isso. A escolha do caminho errado, no início parece muito vantajoso. Mas a palavra de Deus nos ensina aqui que esse caminho, meu irmão, termina com muito choro, muitas lágrimas, muita angústia e muita amargura. E graças a Deus, quando o caminho errado termina em lágrimas. Porque quando o caminho errado termina nas lágrimas, nós estamos tendo uma chance de fazer o quê? Arrependimento. Essa história não vira uma tragédia total, porque Davi, a tempo, ele se arrependeu. Ele teve o tempo de se arrepender, de voltar para o Senhor, de buscar novamente a face do Senhor, e aí Deus, na sua graça, o dirige, o abençoa, e ele recupera a sua família que ele perdeu. Mas ele teve tempo do arrependimento. Essa história não termina numa tragédia, porque Deus é misericordioso e deu para Davi a chance de ele mudar, de ele pôr a mão na cabeça, na consciência, a mão naquele coração, aquele coração para o qual ele dizia: é melhor eu deixar tudo e ir pelo meu caminho, ir pela carne, ir para o mundo, ir servir Aques, é melhor para mim.
Se eu ficar aqui Deus não é fiel, Deus me abandonou, Saul vai me matar. Esse coração, Davi se arrependeu. Ele buscou a face do Senhor, e o Senhor o trouxe de volta num caminho de restauração. Amém, irmãos? Essa história não termina numa tragédia, porque Deus é bom, e Deus deu a chance de Davi se arrepender. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, meu querido irmão, cuidado, não brinque com o mal, amém? E eu encerro com a pergunta que eu fiz no início. Hoje, você que chegou aqui, você que está ouvindo em casa, me responde uma coisa: o que tem se passado dentro do teu coração? O que você anda dizendo para si mesmo, e ninguém sabe o que você anda dizendo, mas você está dizendo aqui: de nada adianta se manter íntegro, de nada adianta se manter fiel, servindo a Deus eu só me dou mal, Saul vai me pegar, eu me dou mal, eu tô na caverna, Saul está no palácio, vou embora, vou fazer do meu jeito, vou tomar o caminho errado. E Davi fez isso. No início parece legal, mas meu irmão, o preço que se paga quando a gente se desvia do Senhor é muito alto. E Deus nos dá a chance, meus irmãos, do arrependimento, dizendo assim: se arrependa e volte para os meus caminhos. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração e volte para a presença e para os caminhos do Senhor, para que Deus te conduza e você possa caminhar num caminho de restauração de vida. Amém, irmão? Amém? Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles vêm, sentado mesmo como você está, fecha os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. Davi ficou 1 ano, meus irmãos, 1 ano e 4 meses. Ele não orava, ele não buscava a Deus, estava servindo o inimigo. Não deixa isso acontecer com a tua vida. Hoje, olhe para a face do Senhor. Faça como Davi, que no momento da angústia, quando ele percebeu que o caminho de loucura que ele entrou, diz que ele se refez diante da face de Deus. Diante da face de Deus, hoje tome decisões, se arrependa, tome novas decisões na tua vida, volte para a presença do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é tão real, e por esse alerta que a tua palavra nos faz, de que nós precisamos vigiar o nosso coração, com aquelas coisas que nós temos alimentado, Senhor, dentro do nosso coração, porque isso pode nos levar para longe de Ti, Senhor, pode nos levar para a proximidade do inimigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre desse mal, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, permanecer diante da Tua face, em meio, Senhor, aos desertos, às cavernas, confiando que o Senhor tem propósitos, confiando que o Senhor vai nos dirigir, confiando que o Senhor tem promessas, e que os desertos e cavernas, um dia eles terminam pela Tua vontade. Nos livre, Senhor, de tomarmos decisões tão desastrosas na nossa vida, Senhor, e tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos que às vezes têm tomado, Senhor, caminhos tão ruins na vida. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor livre, Senhor, esses Teus filhos
desse laço que o diabo coloca de achar que no mundo e nos caminhos do inimigo é muito melhor. Que haja, Senhor, arrependimento, que os teus filhos possam perceber, Senhor, ter os olhos abertos e perceber, Senhor, que jamais deveriam ter saído dos teus braços e da tua presença, e que possam voltar, Senhor, para que a história não vire um desastre, voltar para a tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos abençoe, Pai, nessa semana que começa, e que nessa semana que começa, Senhor, nós possamos, pela fé, nutrindo o nosso coração com as tuas promessas, Senhor, tomarmos decisões sábias, e a maior delas é de permanecermos submissos e fiéis, e esperando em Ti, Senhor, esperando no Senhor, porque no tempo do Senhor as coisas hão de mudar. Que essa verdade da palavra entre em nós e encha o nosso coração nessa noite. Com toda a submissão e com todo o temor, Senhor, nós pedimos assim. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.